Vocês viram isso aqui que aconteceu lá na França? Ai, Carol, o que é isso? Isso aqui é o teatro urbano que acontece todos os anos lá em Toulouse, na França. E esse ano eles escolheram nada mais, nada menos que a figura de Lilith para ficar passando lá no meio do povo. E eu nem preciso falar para vocês que isso aqui irritou a igreja em todos os níveis que vocês podem imaginar, não é mesmo? Porque afinal de contas a figura de Lilith por si só já é bem controversa. Mas afinal de contas, por que a França está fazendo isso? Primeiro aquela história lá da abertura das Olimpíadas. E agora isso, qual é o propósito da França com essas imagens? Bom, esse aqui é o convite oficial daquele evento que vocês assistiram. Nós temos aqui algumas imagens muito importantes e eu quero discutir com vocês aqui a imagem mais importante de todas desse teatro urbano aí, e o motivo pelo qual a França utiliza esse tipo de símbolo para continuar se mantendo no poder por muitos e muitos anos. Eu estou falando dela, claro, de Lilith. Lilith é uma figura muito importante na tradição esotérica e ela ficou mais conhecida no Ocidente depois que ela foi mencionada no Talmud, na tradição judaica. Só que ela é muito importante para as tradições cabalistas e principalmente ela data de um período muito antes da instituição do judaísmo. Era uma divindade da Mesopotâmia e naquela época, ou seja, na época da Mesopotâmia, ela era uma divindade muito temida. Por quê? Porque ela fazia várias coisas que eu não posso mencionar aqui, e uma delas, a mais leve assim de todas, é que ela roubava os bebês das mães dentro do útero quando as mães ficavam grávidas. Então as mulheres lá na época da Mesopotâmia morriam de medo dela. Afinal de contas, o que a França quer com Lilith? Porque afinal de contas, essa foi a imagem representada lá no desfile, né? E toda representação de imagem no físico, ou seja, na Terra, tem uma representação de imagem no astral, dentro das culturas esotéricas e principalmente dentro do ocultismo, que aí é minha área. Ou seja, quando você vê alguma coisa acontecendo no físico aqui, é porque isso já aconteceu em outras esferas. E a representação no físico está servindo apenas para consumar o ato. Lilith representa independência e liberdade, representa também sombra e inconsciente, mas para mim, o aspecto mais importante de Lilith, principalmente nesse desfile, é a dualidade. Inclusive, esse é o motivo pelo qual essa imagem aparece no desfile, e eu explico. É de extrema importância para as elites do planeta que nós, seres humanos normais, civis, permaneçamos na dualidade. Já é de extrema importância para eles que nós estejamos sempre divididos em lados, sempre polarizados, que nós estejamos sempre defendendo um lado ou o outro. Lilith é uma figura que ajuda a perpetuar esses aspectos mais sombrios da nossa dualidade. Dualidade essa, inclusive, que é alimentada por essas massas conscienciais que nós temos aqui no planeta. Inclusive, a própria bandeira da França já sugere que tudo isso deva acontecer. Essa aqui é a bandeira da França, todo mundo sabe. Aí você vai falar assim pra mim, Carol, é só uma bandeira. E eu vou falar pra você, não é, é um símbolo. E símbolos se comunicam com o subconsciente, não com o consciente. É exatamente por isso que a maioria das pessoas não percebe essa manipulação toda. A própria bandeira da França, ela já é um exemplo de como tudo isso funciona. Vocês percebem que nós temos vermelho e azul, ou seja, os dois lados da maçonaria, a maçonaria da mão direita, a maçonaria da mão esquerda, e nós temos no centro a maçonaria da mão branca, ou seja, a maçonaria central. E tudo isso aqui, ó, está em perfeita ordem, ou seja, todos os três possuem o exato mesmo tamanho de representatividade, ou seja, a dualidade. Então percebam que essas cores também são utilizadas aqui nesse cartaz maravilhoso de maneira estratégica. E é claro que para perceber tudo isso você vai ter que estudar muito. Ou não, ou é só você seguir aqui o perfil que eu já explico para vocês como essas coisas funcionam na realidade. No ocultismo há pelo menos 10 anos e eu tenho profundos conhecimentos sobre símbolos, ou seja, sobre como a simbologia, o arquétipo, ele interage diretamente com o nosso subconsciente, nos movendo a determinados comportamentos. É exatamente por isso que cenas como essas continuarão sendo perpetuadas e continuarão deixando ao mesmo tempo pessoas revoltadas e pessoas felizes.
justamente porque a dualidade precisa existir. E isso aqui é só um ritual de perpetuação de tudo isso. Colocaram à luz do dia entidades satânicas nos tempos atuais. Aconteceu agora, nos últimos dias. Os cristãos próximos do local ficaram assustados e ao mesmo tempo revoltados. Mas a cada dia vemos que essas coisas estão acontecendo cada vez mais diante dos nossos olhos. Na França, nesse ano, vimos as Olimpíadas de Paris, um evento que alcançou o mundo todo e que trabalhou literalmente com o ocultismo do início ao fim. Agora, mais uma vez na França, estamos vendo esse tipo de coisa. Por que será que isso está acontecendo, cada vez mais ocorrendo, e o que é que esses caras fizeram aqui? O Guardião do Templo, essa imagem que você está vendo, ela simplesmente é o convite, a apresentação dessa ópera satânica, o teatro urbano que estamos vendo em Toulouse, na França. Da mesma forma que alguns meses atrás nós vimos na França também, em Paris, um evento que alcançou o mundo todo, as Olimpíadas de 2024, trazendo ocultismo, nós temos agora eles mais uma vez empurrando essas entidades satânicas ao mundo. O que será que esses caras estão preparando? Antes de observarmos esse convite sombrio aqui, vamos dar uma olhada como é que foi essa cerimônia, esse ritual de invocação que esses caras fizeram. Olha isso. Ouça os sons, olha isso, ouve. Olha que coisa sombria, tá? Dá uma pausa aí. Esses caras fizeram isso utilizando dinheiro público. O governo, boa parte dele, apoiou essa cerimônia dizendo que é arte, uma cerimônia de alegria, de harmonia. Nós estamos vendo claramente que não é isso. Outra parte do governo se manifestou dizendo que estava com medo de Toulouse ser uma porta de entrada para coisas ruins, não só à França, mas a toda a Europa e ao mundo. E realmente, eles estão deixando descaradamente claro que isso é um ritual de invocação. Como é que nós podemos afirmar isso? Olha aí esse convite. Nós temos muitas mensagens aqui, que não posso nem considerar mensagens subliminares, tá? Isso aqui é tudo claro, explícito aos nossos olhos. Nós temos uma trindade, onde temos Aracne, Lilith e Minotauro, que no caso, o Minotauro é uma figura da mitologia grega. Estamos misturando entidades aqui que trazem, cada uma delas, um propósito. A maçonaria francesa e toda a sociedade discreta dos construtores, eles costumam ter adoração de entidades e trindades. Esses caras, eles precisam que, para que você possa adentrar dentro dos seus rituais, acredite em qualquer uma das entidades, mas passe a seguir aqueles princípios deles após você adentrar, fazer parte de tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, mais uma vez, e já vimos em vários outros vídeos meus, os 3 pontos de luz representando a trindade, as cores vermelho e azul, assim como muitas outras cores, mas também representando os 2 lados da própria instituição. E aqui nós temos o guardião do templo fazendo uma referência ao próprio cara que trouxe ao mundo os rituais de invocação de demônios. A primeira entidade aí em cima é, no caso, Aracne, que faz parte também da mitologia grega e que está representando com um olho aqui no meio quem é que está por trás disso tudo. Aracne é uma entidade que traz com ela a arrogância e traz também a traição. Ela, com suas patas de aranha, está tecendo uma teia sobre a face demoníaca de Lilith. Curiosamente, essa teia, de uma forma subliminar, faz a referência à pirâmide. A pirâmide e o olho, né, com os outros olhos aqui para disfarçar, mas no caso, a pirâmide e o olho que tudo vê aqui em cima. Está muito claro, não preciso falar mais nada sobre isso, né? Lilith, um demônio noturno de sexo feminino que traz com ela muitas e muitas
abominações. Uma das piores coisas que esse demônio noturno fazia e faz, e é conhecido até hoje, é entrar no ventre de mulheres grávidas e devorar os seus fetos, devorar os seus bebês. Ou seja, é um demônio do aborto, podemos dizer assim. Lilith, no caso, é a chave principal aqui dessa cerimônia, pois de todas as coisas que nós estamos vendo, é a entidade mais sombria que podemos ver, pois ela traz junto com ela a morte e traz a destruição. Lilith é uma entidade que já foi citada no Talmud judaico. É uma entidade que, de acordo com teólogos e estudiosos, possuiu a própria Jezabel na história que está descrita nas Escrituras. E agora, esses caras estão trazendo a invocação dessa entidade satânica, demoníaca, para o mundo atual ali em Toulouse. E embaixo, um minotauro, conhecido pela força, conhecido pelo caos, trazendo também não apenas o caos, mas a própria destruição da mesma forma. Uma cerimônia como essa não é feita apenas para aquele local, é feita com um outro propósito maior. Vamos continuar mais um pouquinho porque o Minotauro aparece aqui e você vê as pessoas cegas aqui embaixo, filmando, curtindo, achando isso algo normal, né? Olha aí Lilith novamente. Cuspindo coisas na plateia, né? Cuspindo... espero que seja água, né? A gente vê aí, deu uma pausa aqui porque vimos uma cruz invertida, o primeiro símbolo de invocação. Vamos ver mais um pouquinho. Olha o barulho que essa entidade está fazendo, cara. Isso é algo feliz, algo alegre? Soltando fumaça, como se estivesse fumando ali pela boca, tá? Realmente, um ritual claro de invocação. O que esses caras querem com isso? Observe aqui nas laterais. Aonde eles deixam claro aqui, a Porta das Trevas, Opus 2, como se fosse o segundo ritual disso tudo. E provavelmente teremos o terceiro, porque, como eu te disse, eles trabalham sempre de 3 em 3, né? Uma trindade, por exemplo. No ano que vem, eles concretizam isso tudo. Nós temos a imagem de ambos os lados, na esquerda e na direita, de uma cidade. No início, nós temos a fumaça aqui em cima e as chamas começando do lado direito. Depois, provavelmente no próximo ritual, um incêndio que inclusive pega até mesmo as pessoas. A fumaça continua, a imagem desce e nós temos uma espécie de bode com uma engrenagem aqui nas mãos, uma espécie de caveira, onde vemos outras também pegando fogo, com uma outra engrenagem aqui, como se eles estivessem abrindo esse portal e permitindo que essa trindade, Lilith, Minotauro e Aracne, entrem, acessem ao mundo atual, acessem esse mundo físico. E aqui embaixo nós temos um anjo e um homem gigante em comparação a esses esqueletos que aparecem aqui, tá? Nós temos Anunnakis e Néfilis, os anjos caídos e os gigantes. Mas esses caras estão trazendo aqui os anjos caídos e os gigantes como uma espécie de mostrar uma rebeldia contra o próprio Criador. Por quê? Tudo isso aqui prepara o caminho para algo maior. Entidades causando caos, destruição e morte no mundo dão amparo ao governo daquele que virá para salvar o mundo, trazer paz e segurança, o próprio antimessias, o próprio anticristo. Então você percebe aonde tudo isso aqui vai chegar, o que esses caras estão fazendo, preparando, tramando, não apenas no plano físico, mas também no plano espiritual. E aí eles deixam claros os seus símbolos de invocação, mostrando que isso não é apenas uma cerimônia, uma obra de arte. Essa primeira imagem que você está vendo, ela faz referência à cruz de enxofre, ou à cruz do Leviatã, um símbolo também de invocação. Vamos ver o próximo. Depois aí da cruz do Leviatã, nós temos o 666, claro, explícito, e também nós temos o sigilo de Satanás. O vídeo agora reinicia, e nós temos o ritual que esses caras fizeram. O sigilo de Satanás, o 666, e a cruz de enxofre, assim como a cruz invertida, geram aí, nesse caso, algo que trará para nós a real informação de que eles abriram um portal de invocação, um portal
um portal das trevas realmente. E na própria imagem, como vimos aí, e tudo que eles estão querendo trazer nos dias de hoje. Conseguiu compreender aí o que esses caras fizeram? Tudo isso com dinheiro público. O negócio é abominável, literalmente abominável. Estão preparando um grande processo de caos para que eles possam trazer a ordem por esse caos e implementar no futuro aquele grande líder, pois a população, sofrendo com tudo isso, irá clamar por um salvador. E aí, eles não vão falar para as pessoas olharem para o Messias, para o Criador. Eles vão falar para que as pessoas olhem para o líder que eles colocaram, para o líder que irá salvar, trazer liberdade, segurança, paz e harmonia ao mundo. Compreendeu? Deixa aí embaixo os seus comentários dizendo o que você achou a respeito disso. Não esqueça, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam abrir os olhos diante de todas essas informações das trevas que nós temos aqui e que estão fazendo na França. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.